Pessoal, dando sequência então na parte de lançamento de projéteis, vamos fazer um exemplo de aplicação dele. O exemplo fala o seguinte: um projétil é lançado do solo segundo ângulo de 30 graus com a horizontal, com velocidade de 80 metros por segundo. Dados: aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e para considerarmos raiz de 3 como 1,7. Calcule, na letra A, o tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima. Letra B, a altura máxima. Letra C, as coordenadas do projétil no instante 1 segundo, após o lançamento. E letra D, o tempo gasto para atingir o solo e o alcance total desse projétil. Tranquilo? Pessoal, então na sequência, para nós resolvermos esse exemplo, vamos fazer algumas considerações. Primeira coisa é escrever as funções que determinam as posições e as velocidades, tanto na horizontal x como na vertical y. Então o que, que nós temos que lembrar? Ele deu a velocidade que ele é lançado, o ângulo que ele faz com a horizontal, o valor da aceleração gravitacional, e pediu para considerarmos a raiz de 3 como 1,7. Primeira coisa, então, vamos encontrar as componentes retangulares dessa velocidade inicial, no momento em que ele é lançado. Então, nós vamos ter uma componente em x, que vai se manter constante durante todo o lançamento, e uma componente em y, que na subida vai diminuir até alcançar o ponto de máximo, que é a altura máxima, depois ela começa a cair, aumentando gradativamente até ele tocar o solo novamente. Seria a posição y igual a zero e x máximo, que é o que ele vai pedir lá no último item. Então, a componente em x para essa velocidade vai ser v0 cosseno de 30, ou seja, 80 cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 40 vezes 1,7. Então vai dar 68. 68 metros por segundo. E a componente em y, 4 vezes 1,7, né? Ou, desculpa, 40 vezes 1,7. A componente em y vai ser 80 vezes o seno de 30. O seno de 30 é meio. Então vai ficar 40 metros por segundo. Então aqui nós temos o valor da velocidade inicial em x, que vai ser a mesma do início ao fim do processo, e o valor da velocidade inicial em y. Então nós vamos montar aqui no cantinho as funções que nós vamos usar no item A, B, C e D. Então em x, na componente x, a velocidade é a mesma do início ao fim do processo, e o que vai mudar a posição. Então nós vamos escrever uma função que é do tipo do movimento uniforme, que é do tipo S igual a S0 mais V vezes T. Só que ao invés de trabalhar com o S, vamos trabalhar então com o X, para não ter que colocar S de X, S0 de X. Vamos considerar que ele está sendo lançado da origem. Então a posição inicial de X é 0, a posição inicial de Y também vai ser 0. Então aqui, para a componente X, vai ficar assim, X igual a X0 mais V0x vezes o tempo. Substituindo esses dois valores, a função que descreve a posição x dele vai ser 0 mais 68 vezes t. Ou seja, posso descartar o 0, vai ficar 68 vezes t. Então, a coordenada x dele pode ser dada por 68 vezes o tempo. Isso é o que nós temos para o x. Para o y, então nós temos uma coordenada de y e nós temos também a velocidade que está variando em y. Observe que nosso sistema
cartesiano, nós consideramos os valores positivos de y para cima. A aceleração da gravidade é em direção ao solo, então ela está no sentido contrário, oposto ao sentido positivo do eixo y, ela vai ser negativa. Então, para escrevermos aqui as funções para o y, serão as duas. V igual a V0 mais AT, e a função do sorvetão, S igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Então vamos escrever primeiro para y, como que vai ser a função da velocidade em y. Vai ficar, ó, V0y menos a gravidade vezes o tempo, que ela é negativa. Então vai ficar assim, ó. V de y igual a V0y. Quanto que é V0y? 40 menos 10 vezes o tempo. Então essa aqui é a equação que descreve a forma como a velocidade varia com o decorrer do tempo. E a posição vai ficar y0. Concorda que também está na origem? Então vai ser 0. 0 mais a velocidade inicial em y. Quanto que ela é? 40. Vezes o tempo menos 10 sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, a coordenada y vai ser dada por, pode cancelar o 0, 40 vezes t menos 5t ao quadrado. Então, nós vamos fazer uso, na resolução desse exercício, dessas três funções. Vamos começar, então, com a letra A. Pessoal, então, em mãos com essas funções, nós vamos resolver os itens da questão. Lembrando que, então, no item A, ele fala assim, ó, o tempo em que o corpo leva para atingir a altura máxima. Pessoal, vamos lá comigo aqui, então, nesse exemplo. Olha só aqui, no lançamento, o que acontece com ele quando ele atinge o topo da parábola, que nós vimos na aula anterior, na sequência dessa? Quando ele está lá na altura máxima, a velocidade de subida dele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando ele chega no y máximo, ele para. A velocidade zero. Então, se eu tenho uma função que descreve como a velocidade vertical dele varia, para encontrar esse tempo para ele chegar na altura máxima, nós temos que lembrar que lá a velocidade em y vai ser igual a zero. Então é só pegar a função da velocidade em y, que seria o v0y, que dá 40, né, que nós vimos, menos 10 vezes t. Só que lá na altura máxima, a velocidade dele é zero, porque bem no topo da parábola, ele para voltar a cair novamente. Então vai ficar zero, que é igual a 40, menos 10 vezes t. Jogo 10t no primeiro membro, fica igual a 40. T então é 40 sobre 10. O tempo de subida dele vai ser igual a 4 segundos. Então ele vai subir, para subir ele leva 4 segundos. Fica atento, porque se ele sai do solo e ele retorna para o solo, o tempo de subida dele é exatamente igual ao tempo de queda. Nós vamos lá no item E dessa questão aí. Então guarda aqui, ó, a resposta do item A. O tempo para ele atingir a altura máxima, 4 segundos. Nós vamos precisar desse tempo um pouquinho lá à frente. Vamos para o item B. No item B, ele pede para nós determinarmos a altura máxima atingida. Concorda que essa altura máxima é o y máximo que ele vai atingir? Espera aí, mas o y máximo é o valor desse y quando o tempo for 4 segundos. Então nós já sabemos o tempo que ele levou para atingir a altura máxima, basta substituir na função que representa a ordenada y dele. Então vai ficar, ó, y igual a 40 vezes o tempo, que é 4.
menos 5 vezes o tempo ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Então, y é igual a 40 vezes 4, 160. Menos 5, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5, 80, né? Então, y é igual a 160 menos 80. O y, ou a altura máxima que ele atinge, corresponde a 80 metros. Então, nesse lançamento, ele vai subir, 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 até atingir a altura máxima, que vale 80 metros. Guardei o resultado do item B também, que é a altura máxima, que é 80 metros. Vamos para o item C. No item C, ele quer as coordenadas do projétil no instante 1 segundo. Então, em 1 segundo, ele quer saber qual é a posição X dele, vou chamar de X1, e a posição Y dele. Então, como nós já temos a função que nós definimos lá, que descreve as posições dele em X, e a função que descreve as posições dele em Y. Então, ela vai estar aqui, ó, antes de chegar no alto da parábola, porque nós encontramos lá que ele vai chegar aqui em 4 segundos. 1 segundo, então ele não atingiu a altura máxima ainda. Então, só para dar uma orientação para vocês, essa posição vai estar em um local aleatório aqui. Então, o que seria esse X1? Posição em 1 segundo. Vai ser 68 vezes o tempo, que é 1. 68 vezes o tempo, que é 1. Então, a posição dele em 1 segundo na horizontal, 68 metros. E a posição dele na vertical vai ser 40 vezes o tempo, que é 1, menos 5 vezes t ao quadrado, que também é 1. Então, y1 vai ser 40 menos 5, y1, 35 metros. Como ele pediu para ordenado, as coordenadas dele, lembra que isso aqui nós representamos como x, y, ou seja, 68 metros, 35 metros. Então, essas aqui são as coordenadas dele no instante 1 segundo. Guardando, então, aqui o resultado. Então, vai ser, ó, x1, 68, 35 metros. Nosso x1, y1. No item D, tem duas formas de fazer ele. Eu vou ensinar vocês a fazerem das duas formas aqui. Então, no item D, ele pede para nós calcularmos o tempo que ele leva para atingir o solo. Então, ele vai ser lançado, vai atingir a altura máxima e vai retornar ao solo. Então, ele quer saber em que instante ele está no y igual a 0, que é a altura do solo. Uma das formas é aplicar na expressão. A outra forma é lógica. Nós vimos que ele levou quanto tempo para atingir a altura máxima? 4 segundos. Ele partiu do solo, então ele vai levar 4 segundos para atingir a altura máxima, depois ele leva mais 4 segundos para retornar ao solo. Então o tempo total de subir e descer, 8 segundos. Seria uma questão, por exemplo, marcar X ali na lógica, você vai marcar, você não vai perder muito tempo com isso. Foi uma questão discursiva que ele pede para você dar o resultado e descrever como você chegou nisso. Você pode justificar verbalmente lá escrevendo isso que eu falei aqui para vocês, ou você pode resolver essa expressão. O y do solo não é 0, então vai ficar o 0, que é igual a 40 vezes t menos 5t ao quadrado. Então isso aqui é uma equação de segundo grau. Você pode usar a Bhaskara para resolver ela, ou pode usar lá o t. Então o que nós temos aqui? Ó? Eu posso tirar essa igualdade de antes da função e colocar depois. Concorda? Não muda nada? Então eu vou colocar o t em evidência. Concorda aqui que seria t 40 menos 5 vezes t igual a 0? Não é a mesma função que vai, ó, fazendo a distributiva? T vezes 40, 40t.
t vezes menos 5t, menos 5t ao quadrado igual a zero. Então daqui nós temos duas soluções. A primeira, t igual a zero, certo? Só que essa aqui foi o início do exercício, então isso aqui não vai me servir como resposta. E qual que seria a segunda? 40 menos 5t igual a zero. Então vai ficar 5t igual a 40, t igual a 40 dividido por 5. Um instante seria 8 segundos. Então o tempo que leva a partir do lançamento para retornar ao solo, 8 segundos, ou o dobro do tempo que levou para atingir a altura máxima. Porque metade desse tempo ele leva subindo, metade desse tempo ele leva caindo. Tranquilo? Vamos lá para o item E. O item E, ele pede o alcance. Nosso alcance vai ser a distância máxima aqui que ele deslocou sobre o eixo X. Alguns livros chamam esse alcance de D, outros chamam esse alcance de R. Eu vou resolver ele na lógica aqui, depois eu vou mostrar uma equaçãozinha que dá para nós calcularmos o alcance também, sem ter que fazer toda essa conta aqui. Então, o que seria o alcance? É a posição do X em 8 segundos. Não foi o tempo que ele levou para retornar ao solo? Então, em 8 segundos, qual foi a distância em X que essa pedrinha ou que esse objeto viajou aqui? Como nós temos uma função que descreve a posição dela, que é 68 vezes o tempo. Ou você podia fazer V igual a ΔS sobre ΔT, porque a velocidade em X é constante. Então, o alcance aqui seria justamente a posição dele em 8 segundos, que é o tempo que ele leva para retornar ao solo. Então, a posição X vai ser igual a 68 vezes 8. Então dá 544 metros. 68 vezes 8. Outra forma de fazer essa continha com alcance, tem uma continha que seria isso aqui, ó, para calcular o alcance. Tem como demonstrar ela, que você pega, isola o tempo para dar V0 nessa e substitui nessa. Aí chega nessa expressão que eu vou estar repassando aqui para vocês, que vai ser V0 ao quadrado sobre G vezes o seno de 2 vezes o ângulo θ. Então, aplicando nessa expressão, ficaria assim, ó, 80 ao quadrado sobre 10 vezes o seno de 2 vezes 30. Então, R, 8 vezes 8, 64. Então, fica 6.400 dividido por 10 vezes o seno de 60. Então, aqui vai ficar, pode cortar os zeros. Fica 640 vezes seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então aqui ficaria assim, ó. 640 dividido por 2 dá 320 vezes 1,7. 320 vezes 1,7, 544 metros.